Nenhum desses caras fez nada, porque não há vontade de se fazer. Você só muda um país quando o poder executivo, quando uma elite que chegou ao poder, tem a vontade de mudar aquele país. Nós tivemos um presidente da República que se disse de direita, um cara chamado Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma bancada gigantesca de deputados que foram eleitos com ele no PSL e agora com o PL, a maior de todas. Tivemos inúmeros senadores que fizeram arminha, falaram que eram conservadores e chegaram lá no Senado. Nenhum desses caras fez nada, porque não há vontade de se fazer. Você só muda um país quando o poder executivo, quando uma elite que chegou ao poder, tem a vontade de mudar aquele país. Você acha que se o presidente Bolsonaro, na época que ele era presidente, vamos mudar as leis, Com certeza. ele estaria eleito hoje? Não. Ele teria mudado as leis, ele estaria reeleito com aprovação recorde. Por muitos aprovação anos. recorde. Por muitos Por quê? anos. Eu vou te dizer uma coisa. Quando o Bolsonaro entrou em 2019, a gente tem que lembrar disso aqui. O PT estava obliterado. O Lula estava preso, inelegível. Tinha deputado do PT disputando a eleição com o 13 azul. Porque o cara tinha vergonha de colocar a estrela vermelha do PT. Foi esse o país que o Jair Bolsonaro pegou. Michel Temer consertou o país. Tá? Deixou os índices maravilhosos. Índice de desemprego, Bovespa, dólar, tudo indo bem. O cara sentou na cadeira com aprovação popular inacreditável. Quase ganhou no primeiro turno sem fundo eleitoral, sem propaganda, sem nada. E o cara conseguiu trair todo mundo. O cara traiu todo mundo. O O pacote... que é isso? Conseguiu trair? Eu vou trazer ações objetivas aqui para você. Primeiro ponto. O Sérgio Moro fez um pacote chamado Pacote Anticrime. O pacote anticrime punha na cadeia tudo quanto era vagabundo, inclusive do colarinho branco. Bolsonaro articulou junto com o Rodrigo Maia, colocou uma emenda do Marcelo Freixo para criar juiz de garantias limitada à delação premiada e sancionou essa emenda. Isso é exclusivo do presidente. Não, mas isso não é sistema. O Jair Bolsonaro sancionou uma emenda do Freixo. O PGR, que é o Procurador-Geral da República, é o único homem do Brasil que pode processar quem tem foro privilegiado. Então, se você é deputado federal, se você é ministro, se você é senador, você só pode ser processado por um homem no Brasil, que se chama Procurador-Geral da República. Ele colocou lá um cara chamado Augusto Aras, que basicamente arquivou todas as denúncias de corrupto. Nenhum corrupto foi investigado e preso no governo Bolsonaro. Depois ele tinha duas indicações para o STF. E o Brasil clamava por indicações conservadoras, não garantistas. Eu não quero mais garantia de direito para político corrupto vagabundo. Eu quero que esse cara vá preso. Eu quero que a prisão em segunda instância seja entendida como constitucional. Eu quero que o vagabundo não tenha direito de ficar recorrendo 1 milhão de vezes em liberdade. Eu quero que esse cara, eu quero acabar com o tornozelo eletrônico, eu quero acabar com saidinha, progressão de mim. Quero que esse cara vá para cadeia e fique na cadeia. Ele colocou o Cássio Nunes, que é um declarado garantista. Na sabatina dele do Senado ele falou: sou garantista. E colocou o assessor do Dias Toffoli. Só lembrando, o Cássio Nunes foi quem devolveu os direitos políticos do Lula, que se elegeu e virou presidente hoje. E teve uma outra ainda que para mim talvez seja a maior traição do Bolsonaro. Desde a Constituição de 88 até hoje, nós temos uma ferramenta que é um absurdo, que se chama decisão monocrática. Um ministro do Supremo, ele sozinho, ele pode dar uma canetada e passar por cima de todo o sistema judiciário. Então vamos supor que você brigou na primeira instância comigo, ganhou. Brigou na segunda instância que eu recorri, você ganhou. Depois você fez os embargos, eu fui, você ganhou tudo. Um ministro dá uma canetada. Não, agora você perdeu. Isso se chama decisão monocrática. Pela primeira vez na história do Brasil, um projeto que não era do Bolsonaro, não é do governo Bolsonaro, passou. Ele passou no Congresso, ele passou na Câmara Federal e passou no Senado. Acabando com decisão monocrática nisso. Acabou todas as maldades do Alexandre de Moraes, todas, acabar com a rede do Monark, acabar com o Ex no Brasil, dar multa para Elon Musk, todas elas seriam impedidas por isso. Ele vetou a lei. O Bolsonaro vetou a lei. Ele poderia ter liberado essa lei, seria vantajoso para o Brasil demais. Muito. Ele vetou a lei e quando perguntar, ele falou: não lembro disso. Eu vou te contar uma história. A resposta dele é que ele não lembra disso. Ele falou: eu não vi ela esse ano. O Vilela perguntou: e aí, por que você vetou? Eu não lembro. Eu falei: não lembro. Não lembra, você não lembra da sua maior traição. Tá. Uma outra coisa aqui. Que eu sempre conto essa história, eu sempre faço essa performance e sempre os meus entrevistadores ou as pessoas que estão comigo no podcast ficam surpresas. O Flávio Bolsonaro, ele tinha uma escolha. Chegou o fundo eleitoral para ele aumentar o fundo eleitoral. Ele prometia que ele ia ser contra o fundo eleitoral, só que a galera do Centrão e os amigos dele, que ele está na mão porque ele é um corrupto quadrilheiro junto com o pai, falaram: não, você tem que aumentar o fundo eleitoral. Ele tinha uma escolha para fazer. Bom, claro que ele não vai escolher o povo. O povo tem uma memória pequena, o povo é burro. Eu vou escolher os amigos. Ele foi lá e votou a favor do fundo eleitoral.
Então, chegou a votação, você é contra ou a favor do fundo? Ele falou, sou contra o aumento do fundo. Votou a favor. Qual a pior desculpa que ele pode dar pra isso? Imagina que você é o Flávio, você tem que dar... Fala a pior desculpa que você pode dar. Eu me enganei. Qual que é a pior desculpa que você pode dar? Não lembro. A Ele resposta, deu- a resposta que eles dão. Ele deu essa resposta. Ele falou, apertei o botão errado. Só que piora, porque a votação é em 2 turnos. Aí, Chegou a segunda votação. O segundo ele turno da apertou votação. 2 vezes o botão errado. Pum, apertei o botão. Só que piora. Porque 1 ano e meio depois, teve uma outra votação pro aumento do fundo de novo. E ele usou esse aconteceu? mesmo argumento. Ele apertou o botão errado de novo mais 2 vezes. Então, como que você fala em crescimento na favela? Uau. Isso nunca vai acontecer. Porque geralmente o povo que você acabou de falar que é burro é o povo mais humilde. Não, é o povo mais simples, que não tem oportunidade de. E pior que eu vou te falar que Entendeu? nesse caso não, porque assim, no caso do Flávio Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro não é o cara que tá na favela, não. O eleitor do Bolsonaro tem de tudo. O eleitor do Bolsonaro tem rico, tem pobre, tem cara do agronegócio que é trilhardário, que vota, apoiou, tem toda a golpe de Estado, tem tudo isso. O problema do brasileiro é, a gente é tão passional que o Bolsonaro, que é um cara ultra carismático, Mas isso já os presidentes, todos os deputados, os políticos já perceberam que o brasileiro não quer guerra. O brasileiro é passional, o brasileiro não quer confusão, o brasileiro vota porque é obrigado a votar. vamos lá. É que assim, são várias coisas na mesa, mas o fato do Bolsonaro ser popular e se dar ao luxo de fazer essas coisas é porque como o brasileiro é um povo de raciocínio muito simplório, o Bolsonaro vai lá e fala eu sou contra o aborto, aí todo mundo, eu também, eu tô com você. Aí ele veta a lei que acaba com o superpoder de ministro. E ninguém presta atenção, porque as pessoas só amam o Bolsonaro. Então o que eu digo é que a gente volta naquele assunto. A gente nunca vai ter uma transformação no Brasil, a gente nunca vai assumir uma guerra com o crime organizado, que é também assumir uma guerra com pessoas que estão no poder, porque muitos advogados, promotores, políticos são do crime organizado. Nós nunca vamos assumir essa guerra enquanto uma elite pequena que chegar ao poder tiver essa vontade, não tiver essa vontade. Nós precisamos de uma galera que fala assim, Mas a maioria não vai deixar. não vai A maioria não vai deixar isso acontecer. Mas eu vou te dizer uma Qual coisa. elite pequena que você acha que poderia Por mudar exemplo, essa história? eu vou dar um exemplo. Me fala uma elite pequena que poderia ter força para mudar essa Por história. exemplo, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, tivesse essa vontade, ele teria total condição de fazer. Ele tinha a maioria do Congresso, ele tinha a bancada ruralista, ele tinha a bancada evangélica, ele tinha a bancada da bala, ele tinha tudo, tinha aprovação popular, tal. Ele não fez. Ele transformou o pacote anticrime em uma coisa de garantia para corrupto, ele indicou 2 vagabundos pro... Desculpa. Ele indicou 2 senhores garantistas para o STF, ele indicou um PGR que não processou ninguém, ele mesmo vetou a lei que acabava com o superpoder de ministro e ele não fez nada. Na verdade, ele fez, me permita, ele fez 20 leis que dizimam a raça masculina no Brasil. Você sabia O disso? Bolsonaro? Sim. Isso Ele eu não promoveu sabia. os O Jair Bolsonaro fez isso? Durante a gestão dele, 20 leis foram feitas que esmagam o direito do homem. Nossa, isso aí eu nem sei, cara. Sim, ele foi o que mais conspirou contra o direito dos homens. E o senador Magno Malta é um grande protagonista também. Então a gente olha pessoas que falam sobre a família, sobre valores cristãos, e a gente tem uma distorção muito grande. Quando eu fui levantar isso em relação ao Bolsonaro, eu fiquei muito assustado, porque você está achando o quê? Que é ruim o pessoal de esquerda? Olha o que o Bolsonaro fez. Eu tomei uma lavada do cara, passei de ignorante, assumiu a minha ignorância e virei, falei, desculpa, me perdoa a ignorância e fui embora. Foram 20 leis que ele fez, que eu não vou chegar no mérito aqui, se a gente não é o tema, contra os direitos dos homens. Isso é muito sério. Não que seja menos sério ou mais sério, diante de tudo que você já expôs, isso é muito grave. Cara, eu nem conheço, né? Essa parte, isso é mais uma, então. Né? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte: enquanto a gente se apegar a traidor, a gente vai. E aí vem uma segunda camada, porque aí vem a outra parte que eu faço questão de falar em todo podcast que eu vou. A gente, tudo bem, o bolsonarismo hoje é um produto velho, né? É um produto que está em decadência. Hoje o Bolsonaro está muito mais preocupado em não ser preso e tentar fazer acordo com o próximo presidente para tentar dar um indulto para ele do que, de fato, mudar o Brasil. O problema é que tem muito bolsonarista sem Bolsonaro que vai pagar de quem estava preocupado com o Brasil. Eu vou trazer um nome aqui. Você pega, por exemplo, o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira é um vagabundo. Enquanto o Bolsonaro fazia todas essas traições, o que ele fazia? Ele ficava com essa cortina de fumaça. Mas e o PT? Mas e a esquerda? Mas e o PT? Mas e a esquerda? Tudo bem, cara. Mas e o Bolsonaro, que é presidente e fez tudo isso que eu acabei de falar?
Aí o cara não denuncia, por quê? Porque tira like, porque já não é fácil de falar. É uma coisa um pouco mais complexa. É o papel de líder. É você educar o teu público, mesmo quando o teu público não quer ser educado. Aí depois de um tempo o cara, puta, é verdade, irmão. Você me falou uma coisa que eu fiquei puto com você, mas você tava certo.